Boa tarde a todos. Vamos aproveitar quando chegamos aqui na casa e ficarmos de preferência em silêncio, fazendo a oração, sem conversas, porque a espiritualidade presente, essa que vai ajudar a todos nós, eles estão aqui 1 hora antes de começar a reunião. Então, quando nós chegamos aqui, seria importante se a gente aprendesse a cumprimentá-los dentro do nosso coração, agradecendo a presença deles, que sabem de cada um de nós o problema, a dificuldade, que venha nos ajudar e nos fortalecer, mas é preciso que a gente esteja num estado de oração, silencioso, tranquilo, para que tudo que nós viemos aqui colher, nós façamos jus a tudo isso. Então eu gostaria, antes de nós iniciarmos a nossa reunião, comentar com vocês que na semana que vem, no sábado, vocês podem trazer amigos de vocês, quem vocês desejarem, não tem limite de idade, só criança pequenininha, porque não vai ficar tanto tempo, não vai ter nenhuma motivação. Então as crianças bem pequenas, elas sofrem se forem tentar conter durante 2 horas e tal. Mas nós vamos fazer um seminário que vai ser uma tarde deliciosa que nós vamos viver aqui. Vai vir o Dr. Allan Arquette fazer a palestra falando sobre a arte que existe em cada um de nós, desenvolvendo cada detalhe, cada situação de forma muito simples. E junto vem o seu filho, o Marcelo Arquette, que é compositor, cantor, e vem com seu violão e vai nos encantar com músicas lindíssimas que ele canta. Toda a postura dele, o olhar dele, a pessoa dele transmite para nós aquela pessoa que já conseguiu estar sempre em paz, sempre tranquilo. E isso faz um bem muito grande para a nossa alma. Daí nós vamos ter um tempo de descanso e vamos oferecer um chá, um café, umas bolachinhas aí para renovar as forças, para as pessoas trocarem as suas ideias, e depois retornaremos para a parte final, mas sempre com a música do Marcelo Arquette e o seu pai fazendo a sua exposição. Vai ser muito bom para que a gente assista. Ele já programou e estudou todo esse tema há muito tempo, por isso ele veio apresentar a nós, porque já se considera amigo da nossa casa, já veio aqui, tem ligações de amizade e carinho com muitos aqui da casa, e eu imagino que com todos vocês que já tiveram a felicidade de poder ouvi-lo. Então, estão todos convidados, não percam, vai ser uma tarde muito gostosa. Sendo assim, nós vamos iniciar agradecendo a presença dos bons espíritos que trabalham com Jesus, a presença do mentor desta casa, Eurípides Barçanufo, e de tantos amigos espirituais que não lhe sabemos os nomes, mas que por amor e misericórdia a Jesus vem atender a cada um de nós as nossas dores, as nossas provações e passar uma energia, e essa energia é cheia de esperança, de dignidade, de sensibilidade e amor, para que a gente possa suportar as vicissitudes dessa vida, porque a dor ela é sempre passageira, só o bem permanecerá no final. Que Jesus abençoe a cada um de nós aqui presentes nessa tarde. Obrigada. Quando nós estávamos estudando essa página, sentimos assim muito do nosso dia a dia em cada linha desta lição. As formas como nós gostamos de contar as coisas. Vamos prestar bastante atenção que nós às vezes usamos de muitas palavras, muitos detalhes, quando o assunto é ruim. Quando a gente vai dar uma notícia ruim para alguém, a gente exagera nos detalhes. E a pessoa que
que está ouvindo, às vezes, ela junto conosco, ela saboreia aqueles detalhes que são ruins. Ela quer saber cada centímetro da conversa. Mas quando a gente vai dar uma notícia boa, digamos que a gente comece dizendo assim: olha, hoje, num dia lindíssimo de sol, eu resolvi fazer uma descida até a praia. Mas eu resolvi fazer isso pela Serra da Graciosa. E aí eu parei naquele pinheiro onde Dom Pedro ele descansou com a família real quando esteve aqui no Paraná. E fui descendo e olhando aqueles beijinhos, um de cada tom. E a pessoa começa a ficar angustiada. Mas e daí? E o que foi que aconteceu depois? Não, e eu continuei descendo e passei pelo rio Nhundequara, toda aquela beleza, estava com um sol gostoso perto da hora do almoço, não tinha muita neblina, e eu pude ver o mar. Sim, e daí? A pessoa vai ficando com pressa, que até ali só disse coisa boa. Nós não temos o hábito de saborear as coisas boas. A gente fica apressando a pessoa. E daí, o que aconteceu? A gente quer coisa ruim. Não, tem que ter acontecido alguma coisa. Tinha um buraco no meio do caminho, o carro bateu, caiu, furou os 4 pneus. Não. E a gente vai falando que foi descendo. Aí comprou umas bananas na serra, uma farinha de mandioca. E a pessoa começa a dizer: mas que conversa doida é essa? Já repararam? Eu fiz um teste uma vez. Comecei contando exatamente o que eu estou contando para vocês. E 2 pessoas muito queridas minhas, já idosas, que iam lá e gostavam só de notícia ruim, começaram a ficar num nervoso comigo. E aquela conversa não acabava mais. E eu contando da sensação do mar nos meus pés, andando pela orla, aquela areia. E ficaram esperando a tragédia. Aí eu disse: pois agora eu vou contar como é que foi a subida. Daí não subi pela Graciosa, resolvi subir pela Serra do Mar. Sim, mas e o que aconteceu? Eu digo: tudo isso que eu estou contando para vocês. Ai, quanto tempo para falar essas bobagens. Se eu tivesse contado uma coisa tenebrosa, estava as 2. E daí? Viu o tamanho da lâmina? A bala era de que calibre mesmo? Aí que era detalhe. Mas morreu mesmo? Não. Se não morreu, tá triste da vida, porque está enterrado, né? Aí a gente quer saber detalhe. Nós ainda somos mórbidos. E nessa lição que nós vamos ver aqui, a inesperada observação, imagina a gente contando uma coisa terrível para Jesus, e Jesus pousa aquele olhar e fica esperando até onde a gente vai com aquela história que não acaba nunca de detalhes, porque é negativo. Aí nós queremos contar detalhes. Nós sabemos até o tamanho da orelha do meliante. Aí queremos que as pessoas fiquem: oh, ela participou deste evento. André Luiz, com a sua inteligência ímpar, ele diz: o mal não merece nenhum comentário. Aconteceu. Ponto final. Para. Relata com o menor detalhe possível. Mas é interessante. Como a gente já teve oportunidade aqui na casa de estudar os livros da Joana de Ângeles, toda a série psicológica e mais alguns outros livros fora da série psicológica, a gente acaba aprendendo que quando a pessoa é muito prolixa, que ela fala muito para dizer quase nada e exagera nos detalhes, ela ainda está se debatendo com 2 defeitos gravíssimos, que é o orgulho e a vaidade. Quem fala muito e é incapaz de fazer uma síntese é bem pouco evoluído. Bem pouco evoluído. Né? Se a gente vai assistir um programa aí, sem citar nomes, mas tem hora que ele já repetiu tanto aquele jargão, ele já repetiu tanto, que ele pega o microfone e a gente acaba dando risada, porque ele diz: ajuda aí,
Me ajuda aí, ele quer que alguém diga mais alguma coisa sobre a mesma coisa. Porque é ruim. Porque as notícias boas vêm uma pílulazinha. E a gente quer saber mais. Mas como foi a vida desse menino? Como que ele chegou? Síntese total. É só o sangue que vem de jornal. É só o mal. E Jesus hoje vai dar uma lição inesperada em todos nós. Porque a gente pensa, bom, isso aí aconteceu com Tiago e João. Tiago e João eram conhecidos como Boanerges. Jesus apelidava todos os apóstolos. O Levi, ele deu o nome de Mateus. E tem todos esses nomes têm um significado. Simão, ele deu o nome de Pedro. Codinome, né? E para Tiago e João, aquele que a mãe disse, olha, eu quero que o senhor coloque um à sua esquerda, Senhor, e o outro à sua direita. E Jesus, vendo aquela mãe, né, que prezava tantos filhos, que queriam que um sentasse do lado esquerdo de Jesus e o outro sentasse do lado direito. Ele disse para ela assim, mas não sou eu que escolho, isso é Deus que escolhe. E será que eles estão prontos para beber do cálice que eu vou beber? Né? Às vezes a gente diz, você quer meu lugar? Fique à vontade. Mas será que você está pronto para aguentar tudo que vai vir e vai ser cobrado de você estando nesse lugar? Aí a gente fica... E Boanerges, o que significa irmãos Boanerges? Boanerges significa filhos do trovão. E Jesus deu esse apelido para Tiago e João, os irmãos, porque eles estavam chegando na Samaria e os samaritanos não gostavam dos judeus. Mas não gostavam mesmo, porque eles tinham brigado e se separaram. Ficaram 2 tribos só, ali em Jerusalém, e as 10 foram para o norte, Samaria e tudo mais que tem ali. Eles não gostavam, tanto que eles criaram uma igreja lá e diziam que era para adorar a Deus naquele monte, e os outros diziam que não, que era no outro monte que ficava lá em Jerusalém. Daí Jesus dá a lição dizendo, eu espero o dia em que eu não serei adorado nem nesse monte, nem no outro monte, mas no coração de cada um. E ficavam brigando até pelo tamanho do monte. Então, quando eles chegaram ali perto da Samaria, os samaritanos não queriam recebê-los, porque eles não gostavam dos judeus, eles eram tratados com muito deboche pelos judeus. Tanto é que numa das vezes em que se fala o que está acontecendo ali na Galileia, um dos apóstolos, o Filipe, que falamos na semana passada, diz assim, mas pode vir alguma coisa boa da Samaria? Da Galileia pode vir alguém bom? Seria como se hoje nós perguntássemos assim, eu diria assim, Bezerra de Menezes nasceu no Riacho do Sangue, no Ceará. É? Mas do Ceará pode vir um homem da envergadura de um Bezerra de Menezes? É claro que sim. De qualquer lugar. Deus semeia em toda a terra. E então, começando essa lição aqui, ainda só para terminar a ideia, quando eles estavam chegando perto ali da Samaria, sempre iam 2 apóstolos na frente tentando encontrar uma pousada ali para eles descansarem, né? Se alimentarem. E não encontraram nenhuma pousada porque eles eram galileus. Aí João e Tiago, os filhos do trovão, que ganharam o apelido neste dia, eles chegaram para Jesus e disseram assim, Senhor, o Senhor quer que a gente mande que caia um raio nessa Samaria, queime tudo, mate todo mundo? Já não afoitos assim, daí Jesus disse, calma, filhos do trovão. Não é assim que a gente resolve as coisas. Se eles não querem que a gente entre na cidade, a gente vai ficar por aqui, vai acampar aqui e não vamos entrar. Se nós fizermos benefícios aqui, eles virão que a gente vai ser uma visita boa. E se mesmo assim eles não quiserem, nós não entraremos à força lá. Mas apelidou desde aquele dia de filhos do trovão, porque eles queriam mandar um raio que acabasse, que queimasse toda a Samaria, porque não queria aceitar Jesus lá.
Então eles resolviam as coisas mais ou menos assim. Quer que a gente peça para Deus mandar um raio lá e queimar todo mundo? E nós às vezes pensamos assim, né? Por que não acaba com tudo que é mal aqui? Por que não dá aí um vendaval que pegue só? Só que às vezes é bem a gente que está na trilha do vendaval, né? A gente tem que tomar cuidado de pedir essas coisas. Então, a inesperada observação é assim. A fama de Jesus já tinha percorrido todos os lugares. E ele estava em torno de Genezaré. E o Messias usava a natureza para explicar qualquer detalhe. Sempre a natureza. Por quê? A lei de Deus e a lei natural, ou a lei da natureza, é uma coisa só. Está tudo ali. Ele criou o mundo e com o mundo as suas leis, e ele não fica arbitrando a cada lei em particular. Mas aqueles que o amam e que trabalham por ele e para ele, vêm sempre com a misericórdia para nos atender. Nunca é uma lei assim, ríspida, dura, sem misericórdia. Sempre tem misericórdia na lei de Deus. Porque é lei de justiça, vírgula, amor e caridade. Essa é a lei de Deus. Não é como a lei dos homens. Então, eles estão ali e ouvindo o que Jesus falava, e eles ficavam doidos para fazer a próxima pergunta. Eles nem ouviam direito a resposta, eles já queriam fazer pergunta. E Jesus explicava da seguinte forma. Quando ele ia comentar alguma coisa, e era alguma coisa ligada às paixões das criaturas, ele mostrava o exemplo das ondas revoltas do mar. Diz, olha, essas ondas revoltas que podem fazer mais mal do que bem, são as paixões das criaturas. Quando ele queria falar sobre a família, ele mostrava para os apóstolos um ninho tenro, com os passarinhos, com seus ovinhos, e eles criando aquele ninho com o seu biquinho, fazendo uma coisa tão perfeita, e ele dizia, assim deverá ser também a família humana, como esse ninho de pássaro, tão pequeno, mas tão bem feito, que até a questão da entrada do vento, ele é feito de forma a que o vento não entre. Pega ali, eles põem exatamente no local certo, colocam seus ovinhos, chocam seus ovinhos, e o outro vem para trazer o alimento. Quando ele falava sobre a tranquilidade, por exemplo, ele falava sobre, mostrava as flores campesinas, que elas levavam a tranquilidade e a segurança, e que essas coisas são as coisas mais simples, que é onde a gente encontra a paz. A paz não está no excesso, não está em ter muitas coisas, não está em querer sempre mais alguma coisa que não tem, está em ser feliz com as coisas que se tem. E trabalhar para alcançar outras coisas que às vezes nem importância não tem na nossa vida. Nós podemos viver com muito menos do que nós temos em casa. Muito menos. Sempre nas nossas casas tem muita coisa sobrando. E a gente precisa aprender a dividir, a ter o necessário, para não acumular, que o acúmulo sempre traz miasmas. É como se a gente dissesse assim, eu tenho que varrer o terreiro em volta da minha casa, porque se eu deixar lixo, ele vai trazer mosca, vai trazer mosquito, então eu tenho que limpar. Tudo é desta forma. E ele mostrava dessa forma mais simples as coisas. Ouvindo o cântico das aves, ele se reportava às harmonias do alto, dizendo para nós que os sons que nós iríamos ouvir eram esses sons suaves que tem na natureza, como o canto dos pássaros. Ocasião houve em que uma semente de mostarda extraiu o glorioso símbolo para a fé. E às vezes eu pensava assim, mas mostarda? A minha mãe plantava mostarda na nossa casa, a gente cortava assim, era como se fosse um pé de alface, um pé de rúcula, e cortava ali na base. Mas aonde que está essa semente de mostarda? Não, ele tratava de uma árvore, que tem mostarda que dá uma árvore bem alta. E ela tem sementinhas muito miúdas. Então ele pegava uma daquelas sementinhas e dizia, se vocês tivessem a fé
do tamanho dessa sementinha de mostarda, vocês poderiam dizer para um monte, sai daí e vem para cá, e ele obedeceria. E nós não entendemos. Que ele estava falando da montanha das dificuldades. Porque senão nós vamos ficar o resto do dia em frente à Serra do Mar, gritando, sai de lá e vem para cá, não vai acontecer nada. Vai acontecer se passar algum carro que vá para algum hospital, de colocar a gente na maca e conduzir, para a gente tomar uma sopa de repolho, assim, às vezes até precisa de uma medicação mais enérgica, para que a gente saia do surto. Ele se referia sempre com símbolos, porque quando a gente tem muitos problemas, parece que a gente tem uma parede na frente, um morro, uma serra, que a gente não consegue transpor. E ele quis dizer isso. Se você tiver fé do tamanho de um grãozinho de mostarda, você vai dizer, eu vou vencer essas dificuldades. Eu vou transferir essas dificuldades e vou conseguir superar tudo isso. Aí é isso que ele queria se referir. Mais para frente, ele ia dizer assim, que ele encontrara imagens do reino de Deus quando ele olhou aquele trigal balançado pelo vento. Vocês já viram que coisa maravilhosa é um trigal? Quantos, eu sei que muitas pessoas aqui já fizeram isso, mas quantos de nós às vezes paramos na estrada para observar um vento batendo num trigal? Como é lindo! E para que serve o trigo? Só para alimentar as pessoas e até os animais. Tudo serve no trigo. Então ele dizia que o reino de Deus, ele via assim um trigal. Um trigal não diz, eu vou fazer pão só para você. Não, ele vai dar pão para todas as pessoas. E a primeira coisa que se pede, ou a primeira coisa em que comove nosso coração e nós queremos dar para alguém, é um pão. Mas nós temos que aprender a dar o pão que nós vamos comer. E não dar um pão para um coitado que não tem possibilidade de arrumar os dentes, um pão tão duro que vai quebrar o único dente que ele tem na boca. Como que ele vai comer aquele pão? Depois a gente fica achando que está errado? Não, dê o pão que você vai comer. Você tem um meio durinho e tem um molinho, dá um molinho para ele. O durinho você tem forno, você pode aquecer ele, fica bom, você vai estorrada. A gente precisa aprender a dar as coisas para a gente poder receber as coisas. Primeiro se dá, porque aí abriu o nosso coração. Depois a gente recebe. Cada um aqui pode pensar no dia em que teve um gesto genuíno de caridade. E vai observar que foi um sentimento de felicidade que a gente não tem palavras para contar para os outros. Aquele dia que você foi surpreendido por um pedido e abriu o teu coração e você fez uma generosidade e ainda botou alguma coisa a mais ali. Nunca mais você esquece, porque você sente uma verdadeira sensação de alegria quando você conseguiu fazer o bem. O bem é tão bom, e é tão bom ser bom, que o mal se finge de bom. Ele não vem contando assim, ó, sou mal, eu sou mal, eu sou... Não, ele vem, não, mas que isso, eu sou do bem. Sangue bom. Espera. Então, Jesus começou a explanar sobre o amor celeste, recordando a dracma perdida. A dracma era uma moedinha de prata grega que se usava naquele tempo de Jesus, e aquela moeda, por exemplo, era paga por um dia de trabalho brutal, trabalho físico. Um dia inteiro, extenuante, e você podia ganhar uma dracma. Vamos dizer hoje, quanto que você paga um dia por uma pessoa que vai fazer um trabalho braçal na nossa casa? Era isso mais ou menos que significava uma dracma. Daí ele diz assim, ela é contada de diversas maneiras, conforme o apóstolo que está contando. Num ele diz assim que uma mulher perdeu uma dracma do seu colar. Podia ser uma pedrinha, alguma coisa. Qual é a mulher que, perdendo uma pecinha do seu colar, não fica de gatinho em casa procurando embaixo das poltronas por tudo para ver onde é que acha aquela pedra?
porque sem aquela pedra o colar não vai ficar pronto. E a dracma perdida era isso, que ele diz que é bem interessante a história dele, né? Que ele diz assim: o amor celeste, recorrendo a uma dracma perdida, e surgiu um instante, numa surpresa divina, em que o Cristo subtraíra infortunada pecadora. Vamos parar aqui, que essa aqui é uma outra coisa que ele olhava, mas ele quis dizer que o reino do céu é como a gente tendo perdido uma dracma. Se você é uma pessoa humilde, você sabe o que custa um dia de trabalho braçal. É muito. Aquele dia pode custar o teu almoço, tua janta e no dia seguinte. E no exemplo mais ainda contundente, Jesus dizia para eles que quando ele viu aquela infortunada mulher e o pessoal queria apedrejá-la e não estava lá o que fez cometeu o pecado de adultério com ela, estava só a mulher lá. E quando ele faz o questionamento, quem nunca pecou, que atire a primeira pedra, diz Amélia Rodrigues nos seus livros que fala sobre Jesus, que primeiro foram saindo os velhos. Porque Jesus se abaixou na areia e olhava para uma pessoa e escrevia com o dedo o defeito daquela pessoa. Daí olhava para o outro e escrevia o defeito. E eles iam olhando com o rabo do olho e iam indo embora rapidinho antes que ele falasse ao público. Então eles entenderam naquele dia que Jesus entendia muito de justiça divina. A justiça divina não se baseia na opinião dos homens. A justiça divina sabe os atenuantes da pessoa e sabe os agravantes. Então só ela pode fazer uma justiça perfeita. A justiça dos homens é feita para as coisas que se resolvem aqui, coisas materiais. Mas as coisas que realmente têm importância, só a justiça divina pode resolver. Nós podemos acertar o material da vida com a justiça do mundo e segregar aquele que só quer vitimar os outros. Mas na justiça divina é muito diferente. Eles sabem realmente que aquele que muito pecou, ele precisa de ser reeducado. E muitas vezes ele tem que estar afastado realmente dos outros para não perturbar o caminho dos outros. Reconhecida e proclamada a sabedoria dele, os discípulos adoravam discutir, disputar e porfiavam por quem é que ia fazer a próxima pergunta. E Jesus respondia tudo com muita tranquilidade, sempre fazendo referências nobres e dizendo sábias palavras. E por mais que se revezassem na exposição de feridas e maldades humanas, curiosos de aprender-lhe a conceituação da vida, o mestre demonstrava incessantes recursos de ver a melhor parte. Era como se chegasse e dissesse assim: eu vou contar quem é você. Aí falava, Jesus continuava me olhando pacificamente. Imagina eu ficar falando dos outros e Jesus me olhando. Já parava na primeira frase, não falava mais nada. Mas depois que terminasse de falar, porque fez isso, porque fez aquilo, ele dizia: mas tem um lado dele que é maravilhoso. Ele já conquistou a capacidade de ser generoso. Ele via sempre a melhor parte das pessoas. E como ele disse que quem quisesse ir após ele tinha que renunciar a si próprio, ao seu egoísmo, e tomar da sua cruz, que significa as suas responsabilidades, e segui-lo, fazendo aquilo que ele fez como modelo, então nós temos que ver nos outros sempre a melhor parte. Mas tudo isso para nós chegarmos na conversa final dessa inesperada observação. Eles guerreavam, os apóstolos, abertamente para saber quem que ia fazer a pergunta. Mas Jesus fazia diferente. Ele guerreava contra o mal e guerreava contra tudo aquilo que fosse perverso, mas ele defendia a pessoa que estava incursa nessas dificuldades. Ele era muito duro com a ignorância e com as pessoas que ainda prejudicavam os outros,
mas ele sempre via a melhor parte e dava uma orientação para aquele que estava perturbando o outro. Então ele sempre estimulava as pessoas a melhorarem. Ele nunca simplesmente mostrava o defeito de alguém. Ele mostrava sempre a parte boa. E ele surpreendia ângulos iluminados que cada um de nós tínhamos, que às vezes nem a gente mesmo sabia, que ele já tinha observado, que naquele quesito a gente já tinha progredido. Ele falava para os apóstolos: vocês viram isso, 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 mas vocês não viram o quanto essa pessoa já sofreu, o quanto ela já melhorou. Impressionados com aquela afeição de Jesus, Tiago e João, certa vez, ao regressarem de rápida estada em Cesareia, traziam espantados o caso de um ladrão, confesso, que fora ruidosamente trancafiado no cárcere. Pisando Cafarnaum de retorno, Tiago disse ao irmão, após relacionar as dificuldades do prisioneiro: que diria o Senhor se viesse a sabê-lo? Será que ele tiraria deduções benéficas do acontecimento escabroso? Será que ele poderia concluir de forma positiva se eu contar para ele tudo que esse ladrão fez e tudo que fizeram com ele? E os dois estavam, o Tiago e o João estavam discutindo para ver quem é que ia contar para Jesus com todos os detalhes o que aquele homem tinha feito, aquele ladrão. Ouvido pelo irmão com indisfarçável interesse, ele rematou: eu dar-lhe-ei notícias do sucedido. Com efeito, depois de abraçarem Jesus de volta, o filho de Zebedeu passou a narrar-lhe a ocorrência desagradável em frases longas e inúteis. Olha, vale a pena a gente escutar isso aqui. Olha com que riqueza de detalhes que ele vai contar uma história. Ele podia ter dito simplesmente isso. Ele ficou sofrendo muito, trabalhava sobre chicote e tal. Um dia ele viu que tinha uma grande riqueza lá. Depois de trabalhar 6 meses, muito sofrimento, quando ele foi pôr a mão nas joias ali, foi pego por um vigilante atento, e aí bateram muito nele e trancaram na cadeia. Acabou a história. Não. Olha como fica bonito falar mal dos outros. Nós estamos aprendendo, né? Que aqui tem muitos Joões e Tiagos antes deles se tornarem misericordiosos. Aí ele disse assim: o criminoso de Cesareia fora preso em flagrante, em seguida a audaciosa tentativa de roubo, que perdurara por 6 meses consecutivos. Conhecia por meio de informações vasto ninho de joias pertencentes à importante família romana, e por 180 dias, ele já falou 6 meses, precisa falar 180 dias. Vão observando como a coisa fica redundante aqui. Ele cavara ocultamente a parede rochosa, de modo a pilhar as preciosidades sem testemunhas. Fizera-se passar por escravo misérrimo, sofrer açoites na carne, padecer a fome e sede por determinações de capatazes atrevidos, trabalhara de sol a sol num campo não distante da residência patrícia, que é a residência, né, dos aristocratas, dos compatriotas, dos romanos, tão só para valer-se da noite na transposição do obstáculo. Olha só, vocês conhecem alguém assim? Orienta a pessoa, faz um xerox daqui, pede para ela ler 150 vezes, depois ela faz uma resenha. 4, 5 dias da cadeia futura ela já vai diminuir. Que o obstáculo que o inibia de apropriar-se dos camafeus e das pedras, das redes de ouro e dos braceletes brilhantes. Na derradeira noite de trabalho sutil, foi seguido por observação de um guarda cuidadoso, e quando mergulhava as mãos ávidas no tesouro imenso, eis que 2 vigilantes espadaúdos, com ombros muito largos, muito fortes, tem que ter detalhes, senão não vale a pena, agarraram-se pressurosos, apressados. Buscou escapar, mas debalde, foi inútil. Rudes bofetadas amassaram-lhe o rosto, e dos braços duramente golpeados corria profusamente o sangue. Aturdido, o espancado,
depois de sofrer pesadas humilhações, o infeliz agonizante fora posto a ferros em condições nas quais talvez não lhe seria dado esperar a sentença de morte. Pausa. Eram homens simples, pescadores, mas eles foram rebuscar até no que eles não entendiam, no que estavam falando, para fazer mais chique, contar o caso do coitado do ladrão. O mestre ouviu a longa narrativa em silêncio, e porque ele observasse a atitude expectante dos aprendizes, estava todo mundo assim esperando. Agora vamos ver, esse aí ele não vai conseguir ver coisa boa, esse aí ele não vai tirar ele de lá, quero só ver, esse aí vai morrer ali. Neles fixou o olhar percussiente e doce. O olhar de Jesus era penetrante. Quando ele olhava para alguém, ninguém conseguia ficar indiferente. Ou a pessoa se tomava de uma vergonha terrível e começava a chorar, ou a pessoa se maravilhava de um jeito que ela não queria mais sair daquele olhar. Tanto era o amor que ele passava e a compreensão que ele tinha. Mas ele lia na nossa alma antes que a gente fizesse esse relato prolixo, cheio de adjetivos e de redundâncias. Aí Jesus, olhando dentro dos olhos deles, ele disse: se a prática do mal exige tanta inteligência e serviço de um homem, calculemos a nossa necessidade de compreensão, devotamento, perseverança no sacrifício que nos reclama a execução do verdadeiro bem. Logo após ele afastou-se pensativo, enquanto os dois jovens companheiros se entreolharam surpresos, sem saberem o que replicar. Vamos voltar ao que Jesus falou. Se para fazer o mal, esse homem, esse pobre homem, vamos dizer assim, ele precisou usar de tanta inteligência, de tanto serviço, esperou 6 meses apanhando, passando e vendo como é que ele ia, ainda não conseguiu, deu tudo errado. Jesus coloca para nós assim: vamos calcular para nós a nossa necessidade de compreensão, de devotamento e de perseverança no sacrifício que nos reclama a execução do verdadeiro bem. Como é difícil eu conseguir fazer o verdadeiro bem. Mas o que é o verdadeiro bem? Porque tem gente que pensa que o verdadeiro bem é eu dar aquilo que não é meu. Não estou fazendo bem nenhum. Só o fato de dar. Claro que tem um componente da pessoa que se propõe a ajudar. Mas se aquilo não for embasado de amor, de muito saber quem é realmente que precisa, qual é a hora certa realmente de dar, a gente pode mais magoar a pessoa do que felicitar. Até para fazer o bem nós precisamos saber. Como é que você vai invadir uma casa ou invadir um quarto de hospital e vai aplicar um passe numa pessoa que é de outra religião e que absolutamente não quer aquilo, só porque ela está doente e não pode falar? Quem que pode fazer isso? Ninguém. A pretexto de fazer o bem, eu não posso pegar uma pessoa com brutalidade, jogá-la embaixo do chuveiro e esfregá-la até ela ficar branquinha, limpinha. Eu não posso fazer isso. Eu não posso violentar a pessoa. A gente às vezes não pensa que para fazer o bem, nós precisamos de compreensão, temos que entender a necessidade de devotamento e de perseverança. A gente tem que perseverar, porque é difícil. Uma vez, bem no início das nossas atividades na ação social, nós resolvemos, tínhamos passado ali embaixo do viaduto que vai lá para
vai ou para São Paulo, ou para o Rio Grande do Sul, ou para as praias, Santa Catarina, tinham algumas famílias morando ali que acendiam um fogo de noite, então eles estavam negros de tanta fumaça dali para se esquentar. E nós ficamos muito compadecidos e resolvemos ir lá, em 2 carros cheios de coisas para as crianças, de comida, de roupa, de tudo. E o nosso orientador daquela época, eram uns bem mais jovens, né? Disse assim, muito cuidado. Até para fazer o bem, vocês têm que tomar cuidado. Por acaso vocês vão lá com a polícia militar? Não precisa, imagina. Vamos ofender as pessoas ali. Nós vamos lá e eles vão ver que a gente quer fazer o bem. Gente, se não fosse muita prece, muita ajuda da espiritualidade superior, e a polícia militar passando de repente, parando ali, nós estávamos raladas. Porque a partir da hora que nós paramos lá, existiam entre eles muitos malfeitores, eles rodearam o carro, começaram a se agredir entre eles para saber quem que ia receber e quem que não ia, quem pegava coisas que não eram, digamos, queríamos dar para a criança, a pessoa que tomava aquilo dizia que aquilo era dela, e ela ia vender aquilo, não ia dar. E nós começamos a sentir medo, porque eles se tornaram verdadeiras feras. Queriam entrar dentro do carro, queriam tirar outras coisas que não eram o que nós tínhamos levado. E a polícia militar foi abençoada, que passou naquela hora e parou e disse qual é o problema. E eles escutam o que a polícia militar fala. A gente que vai fazer o bem assim, de peito aberto. Assim. Saímos de lá. Eu não vou assim para não envergonhar, porque não fui só eu, né? Tinha umas amigas juntas. Um joelho batia no outro para não dizer que a gente estava morrendo de medo, né? Insistia em bater um no outro, e quando segurava, tinha que segurar bem no volante para não tremer o pneu do carro, sabe? Porque nós vimos coisas horríveis acontecer no momento em que a gente foi atender uma necessidade. Nós não sabíamos de que forma tem que se fazer isso. Então precisa realmente da compreensão da necessidade. Como é que você vai fazer, como é que você vai chegar? Você precisa de um devotamento e de uma perseverança que você se coloque, independente de você querer ou não, sob a guarda das forças que nos protegerão para que a gente possa fazer a caridade. Nem fazer a caridade assim não pode. Se você quiser ser bem caridoso, numa noite de frio, que você está tomando aquela sopa gostosa, e alguém bater ali, você pegue e diga, não, eu quero ser caridoso como Jesus ensinou. Por favor, meu amigo, você entre. Se tiver alguém junto com você, pode subir também. Que nós vamos jantar tudo aqui na mesa e eu vou me sentir um próprio apóstolo aqui hoje. Uma senhora foi fazer isso e eles a mataram. Então, existem regras para tudo. E nós precisamos saber que mesmo aquele tratador de feras, conhecido pelas feras, um dia ele pode ser morto por elas, porque elas são feras. Não estão domesticados ainda. Eu entendi naquele dia que eu precisava aprender como se faz a caridade. E com que cuidado nós temos que chegar. Não é bem assim como a gente pensa. Porque, infelizmente, nós estamos aqui num momento de transição planetária, ainda estamos na cadeia. Nós temos direito de tomar sol, de trabalhar, de estudar, mas nós estamos presos aqui ainda. Nós fomos exilados de onde nós estávamos por desrespeito às leis de Deus, e nós estamos começando a fazer o movimento do êxodo, do voltar para casa. Então esse movimento é muito perigoso. Nós temos que fazer com calma. Por isso, antes de pedir por alguém, nós vamos lançar o pensamento a Jesus e pedir que Ele nos oriente como é que nós temos que chegar no nosso próximo. Porque senão, a caridade pode ser uma situação bem perigosa para nós. Então nós temos aqui na nossa casa
todo um ambiente propício, pessoas que trabalham em horários combinados, que vão fazendo a caridade, vão espalhando os bens que vocês ajudam, que a gente tem aqui, e nós conseguimos passar o bem da palavra, da verdade, de como agir, para que todos nós cresçamos, porque a lição é primeiro para quem fala, depois é para quem escuta, para que a gente cresça em amor e caridade e respeito, e um dia nós não precisemos de mais nada disso. Onde eu jamais vou querer ficar com um pão inteiro sem olhar para trás e ver que tem mais uma fila atrás de mim. Eu vou saber tirar o meu pedacinho e passar. Aí nós teremos atingido, e muitos aqui da Terra já atingiram este grau. Mas, enquanto isso, sempre vamos pesquisar e pensar o que Jesus nos aconselharia nesse momento. E ele aconselha isso. Necessidade da compreensão, devotamento e perseverante no sacrifício que nos reclama a execução do verdadeiro bem. Se eu não tiver isso e não me acomodar nas normas, não vou conseguir ajudar meu próximo. Que Jesus esteja próximo de nós. Nós vamos ouvir músicas bem suaves. O piano sempre consegue ter uma nota a mais para elevar o nosso padrão vibratório e receber o passe. A pessoa que não quiser receber o passe é a imposição de mãos para quem está vindo na casa pela primeira vez, como Jesus nos ensinou que fizéssemos uns aos outros. Aquele que não quiser, a hora que se aproximar, o passista, só fazer um sinal que não, e ele passará. Aquele que achar que não precisa porque está bem, também nós não vamos forçar ninguém a receber o passe. Vocês todos poderão ficar aí, e nós estamos nesse momento pedindo a Jesus, o nosso amado Mestre, que Ele esteja no meio de nós, que nós sintamos Jesus em nosso coração, que Ele nos perdoe de todo o mal que nós já praticamos, para que nós também possamos perdoar aqueles que nos fazem sofrer, e dessa forma, Senhor, ajude a que nós possamos suportar as dificuldades para a transição ao verdadeiro bem que estamos todos a caminho. Obrigado, Mestre. Se conosco nesse momento. Que assim seja.